Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga prevencionista. Tudo bom com você? Né? Estamos aqui numa edição especial, direto do eu ia falar do Conest, do Enest. É o quarto encontro de engenheiros de segurança do trabalho aqui diretamente de Salvador, Bahia, com o nosso amigo aqui, Paulo Roberto. Eu ia falar Paulo Roberto, eu olhei o crachá ali, não tem Roberto, não. Então, Paulo Roberto. Né? E a gente vai bater um papo aqui sobre uma coisa que eu sinceramente desconhecia, né? Tem como engenheiro 10 anos e pouquinho aí, e eu não sabia, né? Da questão da regra dos terços, né? E a gente não está falando de nada religioso. Então, eu trouxe aqui o Paulo, que ele é coordenador da Câmara, coordenador nacional das câmaras especializadas, né? Então, eu também demorei para saber entender o que era uma câmara especializada. E a intenção é trazer para você, engenheiro de segurança, ou técnico também que pretende um dia fazer engenharia, efetivamente o que é a regra dos terços, o que é uma câmara especializada e o que isso impacta, né? Tanto no nosso dia a dia quanto na nossa profissão, certo? Então, eu queria primeiramente agradecer ao Paulo, né, pela oportunidade de estar dando o tempo dele aqui, que é o bem mais valioso que a gente tem hoje na vida, é o tempo. É o mais perecível de todos os recursos. Entendeu? Então, a nossa intenção é estar batendo esse papo com ele aqui para entender um pouco mais essa questão da regra do terço, certo? Paulo, faça alguma consideração. Você falou o coordenador nacional da Câmara Especializada. Assim, isso. Traduz para a gente que não conhece dentro ali do sistema Confea-CREA, qual é o papel do coordenador? Bom, Vitor, então vamos fazer o seguinte, vamos começar assim, bem didaticamente. Antes de eu explicar o que é uma coordenadoria nacional, eu acho que era importante você, engenheiro, agrônomo ou profissional da geociência, você entenda um pouco como é que funciona o sistema. Então, assim, o começo de tudo é quando você sai da escola, você se forma engenheiro, qualquer uma das modalidades da engenharia, se forma como engenheiro agrônomo, você se forma como geógrafo, geólogo, geociências. Quando você sai da escola, termina o curso, então você sai como um bacharel. Para que você possa se tornar um profissional, de fato, um engenheiro, um agrônomo, um profissional das geociências, você, por lei, precisa se registrar junto a um conselho, né? No caso dos engenheiros, dos agrônomos e dos profissionais da geociência, o nosso conselho é o Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Geociências. Nós somos 27 conselhos regionais, em função de termos 27 unidades na federação. Então, nós temos 27 CREAs. Quem organiza esses 27 CREAs, quem uniformiza isso em todo o Brasil, é o CONFIA, que é o Conselho Federal. Então, nós temos o Conselho Regional, que fica no âmbito do Estado, e temos o Conselho Federal, que envolve o Brasil todo. Bom, o Conselho Regional de Engenharia, ele abriga todos os profissionais, repetindo, da engenharia, da agronomia e da geociência. Mas são muitas as modalidades de engenharia, muitas as modalidades das geociências. Então, o que acontece? Para se organizar internamente, o CREA, ele divide todas essas engenharias em grupos, chamados câmaras especializadas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu CREA de Santa Catarina, né? Lá, a engenharia civil, a engenharia ambiental e sanitária, elas compõem um grupo. A engenharia florestal, por si só, compõe um grupo, uma câmara. A engenharia de segurança do trabalho, uma outra câmara. Então, nós normalmente, nos CREAs do Brasil inteiro, nós somos entre 8 e 9 câmaras, ok? Bom, qual é a missão do CREA? A missão do CREA é fiscalizar o exercício profissional. Quando nós nos formamos e nós registramos o nosso diploma de engenharia
no sistema, no CREA, nós adquirimos uma caneta, o direito de assinar que só nós, profissionais do sistema, temos. Isso é uma exclusividade, ok? Bom, já que então é concedida essa exclusividade para esses profissionais, então foi estabelecida uma lei. Essa lei é que criou o CREA, que criou o Conselho Federal. Nós, conselheiros, conselho, existimos por força de uma lei, ok? Bom, voltando então aos CREAs, os CREAs são divididos em modalidades e essas modalidades são denominadas câmaras especializadas. Nós estamos aqui no evento de Engenharia de Segurança do Trabalho, né? Então, todos aqui somos engenheiros de segurança do trabalho. A Engenharia de Segurança do Trabalho é a única engenharia em que você tem que estudar 4 a 5 anos de engenharia, de agronomia ou geociência, e depois mais pelo menos 2 anos para se especializar em engenharia de segurança do trabalho. Então, nós somos engenheiros que temos que estudar um pouco mais do que todas as demais modalidades, para que nós tenhamos essa caneta. Por isso que essa caneta acaba tendo um peso relativo. Bom, o que acontece? A Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, ela existe nos 27 estados da federação. Okay? Como que nós organizamos, uniformizamos a atuação do CREA em todo o Brasil? Existe uma coordenadoria, né? Então, cada estado tem um coordenador de Câmara e o CONFIA tem um coordenador nacional. É essa posição que hoje eu estou ocupando. Eu sou o coordenador nacional de todas as coordenadorias. Com que objetivo? Uniformizar procedimentos, para que o engenheiro que está lá no Pará tenha o mesmo tratamento que o engenheiro que está no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Rio de Janeiro ou qualquer outra unidade de federação. Então, existe essa intenção de uniformização geral. Ok? Maravilha, Paulo. E uma da intenção desse vídeo aqui é estar compartilhando com vocês um pouco de como funciona, né, o processo do CREA, do CONFIA, porque muito se reclama do CREA, muito se reclama, não só do CREA, mas de todas as instituições que cuidam das profissões, é reclamar de maneira geral, mas poucas pessoas entram a fundo para entender como funciona, né? Em si, grande parte dos profissionais tem o hábito de reclamar sem entender como a coisa funciona. Então, um dos objetivos desse vídeo é abrir a caixa preta um pouquinho assim, né, para a gente poder realmente compartilhar o que é, como é que funciona e como é que a gente, efetivamente, pode ter uma participação maior, né, e ao invés de ficar reclamando, a gente tomar partido de alguma coisa para poder ajudar a melhorar, certo? E assim foi comigo. Eu era um reclamão. Eu de tanto reclamar sobre recolhimento de RT, para minha entidade de classe, eles acabaram dizendo, então, é o seguinte, você vai ser conselheiro lá e você vai ver o que você consegue fazer. Aí você começa a entender a importância do sistema, a importância da fiscalização, a missão maior do sistema é fiscalizar o exercício profissional, fiscalizando, inclusive, aqueles que ensinam a engenharia, a agronomia, a geociência. Uma universidade, uma escola, ela só pode formar engenheiros profissionais do sistema se ela for registrada. E para que ela obtenha esse registro, ela tem que dar conta de que ela é qualificada para ensinar, que ela tem laboratório. Então, não é qualquer universidade, qualquer faculdade que ela consegue o registro no CREA. Ela tem que provar, sim, que ela tem todas os requisitos necessários para poder ensinar a engenharia, a agronomia ou a geociência. Não, beleza, Paulo. Mas vamos agora ao tema. O que interessa no vídeo, né? Afinal, Paulo, o que é, né? O que é e para que serve a regra do terço? É do terço ou dos terços? Do terço. Do terço. É. Maravilha. Então, o que significa? A regra do terço, então, assim, o CREA, ele tem um número X de conselheiros. Vou dar o exemplo de Santa Catarina. Sim. Santa Catarina tem lá milhares de profissionais, engenheiros, agrônomos e profissionais da geociência. E nós somos em 97 conselheiros. Sim,
Mas esses conselheiros são engenheiros o quê? Alguns são civis, outros são eletricistas, outros são industriais, outros são engenheiros de segurança do trabalho. Mas quantos são civis, quantos são de segurança? Essa é a regra. A plenária, os 97 conselheiros, eles são representados em função da quantidade de profissionais do sistema que aderem àquela modalidade. Hoje, a grande maioria dos profissionais do sistema no CREA de Santa Catarina, eu estou sempre usando porque é o meu universo, são engenheiros civis. Então, dos 97 conselheiros do CREA de Santa Catarina, 38 engenheiros civis. A engenharia de segurança do trabalho, nós somos em 5. Então, a depender do número de engenheiros civis, número de engenheiros eletricistas, engenheiros mecânicos, engenheiros de segurança do trabalho, a depender da quantidade que registra a sua preferência profissional, é feita a composição dos conselheiros, a quantidade de conselheiros que aquela Câmara vai ter. E por que esses 97 conselheiros são divididos em várias câmaras? Para que sejam tratados os assuntos de acordo com as similaridades da profissão. Então, por exemplo, a engenharia industrial, que é uma câmara, ela abriga os engenheiros de produção, os engenheiros mecânicos, os engenheiros mecatrônicos. A Câmara de Engenharia Elétrica, os engenheiros eletricistas. A Câmara do Engenheiro Civil, os engenheiros civis e os engenheiros sanitários ambientais. Então, ela é dividida por assuntos de interesse, para que os assuntos relativos à fiscalização dos engenheiros civis sejam tratados por profissionais especializados, daí o nome Câmara Especializada em Engenharia Civil, né? Que os problemas dos engenheiros de segurança do trabalho sejam avaliados por profissionais especializados dentro da engenharia de segurança do trabalho. Aí vem o nome, Câmara Especializada. Então, o que acontece? Então, em Santa Catarina, nós somos em 8 câmaras, e a quantidade, o número de componentes de cada câmara é resultado dos profissionais de Santa Catarina que optam por ser engenheiro de segurança, ou engenheiro civil, ou engenheiro eletricista. Então, existe essa proporcionalidade. Por que 1/3? Porque todo ano é trocado 1/3 dos 97 conselheiros, eles são trocados a cada ano 1/3. Então, a representatividade da Câmara, ela vai ser tanto maior ou menor quanto o número de profissionais que entrarem no sistema e colocarem lá qual é a tua profissão. Se você é engenheiro de segurança do trabalho, você tem que colocar engenheiro de segurança do trabalho. Se você é um engenheiro florestal, engenheiro florestal. Então, isso daqui só é possível se o profissional entrar no sistema e registrar efetivamente a sua preferência. A sua preferência, normalmente, é a área de atuação da pessoa. Sim. Né? Eu, por exemplo, eu sou engenheiro civil de graduação, mas há 40 anos eu sou engenheiro de segurança do trabalho. Então, eu quero ser cuidado pelos engenheiros de segurança do trabalho. Isso, e o número de componentes de uma Câmara, ela afeta algumas estratégias, por exemplo, de fiscalização. Se eu tenho dos 97, 40 engenheiros civis, é claro que a fiscalização vai focar um pouco mais na engenharia civil. Então, o que nós, nós engenheiros de segurança do trabalho, temos que fazer? Nós temos que ir lá no sistema e registrar a nossa preferência como engenheiros de segurança do trabalho, porque, de repente, nós vamos ampliar o número de conselheiros nossos da Câmara, e isso vai fazer com que as ações de fiscalização elas sejam cada vez mais direcionadas para a área de engenharia de segurança do trabalho. Não que não sejam, elas são. O aparato de fiscalização, por exemplo, do CREA de Santa Catarina, é muito bom e eles realmente fiscalizam muito. A gente analisa na Câmara muitos processos
relacionados à engenharia de segurança do trabalho, porque a fiscalização é bem atuante. E vai ser cada vez mais atuante quanto mais engenheiros de segurança forem lá e formalizarem a sua opção de profissão dentro do sistema. Não, maravilha. E galera, para quem não sabe como fazer, no final desse vídeo aqui eu vou incluir aqui um tutorial mostrando como é que faz isso diretamente no site do CREA. Claro que vai variar muito, como o Paulo falou, são 27 CREAs, e cada CREA tem um site diferente. Então pode ser que mude de um para o outro, mas vai ser muito próximo. Mas mesmo você vendo esse vídeo, se tiver dúvida, eu acredito que você entrando em contato com o CREA da tua região, ele vai poder te orientar como fazer isso. E achei interessante gravar isso aqui, porque eu conversando com o Paulo, eu falei, eu não sabia que isso tinha que ser a gente a fazer. Eu, por exemplo, eu também sou engenheiro civil de formação, nunca trabalhei como engenheiro civil, e eu achei que pelo fato de eu sempre abrir RT como engenheiro de segurança, isso era uma coisa natural para o CREA. Não, já que esse cara só abre RT de engenharia de segurança, logo ele atua mais como engenheiro de segurança, né? E isso não é uma verdade. Então pode ser que você está atuando como engenheiro de segurança há mais de 10 anos e para o CREA você, na verdade, não optou pela modalidade e continuou como civil. Isso aí. Então, assim, ó, veja, se deseja que o sistema do CREA, ele seja inteligente o suficiente para perceber isso. Se você recolhe mais RTs, por exemplo, de engenheiro de segurança do trabalho, automaticamente ele já vai te intitular como engenheiro de segurança. Mas hoje ainda não é assim. Hoje nós temos que entrar dentro do sistema e colocar lá indicar a nossa profissão como engenheiro de segurança do trabalho. Agora, talvez seja interessante o nosso pessoal entender um pouquinho o que faz uma câmara especializada. Então, o que acontece? Nós temos, então, um aparato fiscalizatório, né? A principal missão do CREA é a fiscalização. Então, grande parte dos funcionários, dos colaboradores do CREA são fiscais, que estão nas ruas fiscalizando o exercício da profissão. Então, o que acontece? Se determinado fiscal for numa empresa e identificar, por exemplo, que o LTCAT da empresa não tem assinatura de um engenheiro de segurança do trabalho, o que é obrigatório por lei, então o CREA fiscaliza essa empresa. Normalmente, quando uma empresa é fiscalizada, ela recebe uma notificação. A empresa tem o direito de se defender. Quem faz isso, quem notifica e quem trata internamente da aplicação dessa multa são os colaboradores do CREA. Só que a última instância são as câmaras especializadas. Nós, conselheiros de câmara, funcionamos como juízes. Nós recebemos o processo, lemos a defesa que a empresa fez e julgamos se procede ou não. E nós normalmente julgamos ou pela manutenção da multa ou pelo arquivamento do processo. Isso ocorre com faltas éticas. Muitas vezes, um profissional nosso, engenheiro de segurança do trabalho, é denunciado por alguém. Então, antes, o que cabe à Câmara Especializada fazer? Analisar se há realmente veracidade na acusação feita contra o profissional e julgar se ele merece ou não alguma demonstração ou se ele não tem culpa nenhuma, se arquiva o processo. Quando uma escola de engenharia, ou de agronomia, ou de geociência, ela pretende formar profissionais, ela tem que submeter todo o currículo dela, todos os requisitos tecnológicos dela, para que ela obtenha esse registro. Nós, conselheiros da Câmara, é que analisamos se a escola, documentalmente, ela tem a capacidade. Nós não podemos avaliar a qualidade do ensino dela, porque isso confere ao MEC, ao Conselho Federal de Educação. Mas nós temos e podemos avaliar se os requisitos que nós estabelecemos, eles são preenchidos. Então, uma escola para ensinar engenharia e formar engenheiros, ela precisa estar devidamente registrada. Então, a Câmara Especializada, ela, lá em Santa Catarina, ela se reúne uma vez por mês, e esses conselheiros que são voluntários,
eles analisam esses processos e definem se concedem o registro para que a escola ensine engenharia, se mantém a multa que aquela empresa recebeu, se aquela conduta do engenheiro ou do profissional da engenharia ou da agronomia foi lesiva ou não, se cabe até um cancelamento de registro. Ou a Câmara Especializada ela pode decidir por um cancelamento do registro profissional. Então, assim, por isso que é importante que ela tenha representatividade, que ela tenha vários conselheiros, para que realmente se faça o trabalho com todo o esforço que merece ser feito. Até para que os processos sejam julgados por profissionais que conheçam o serviço, que possam avaliar de forma capacitada, né? Porque o engenheiro civil nunca trabalhou com aquilo, tem um processo aqui do engenheiro, está certo, está errado. Muitas das vezes o cara vai acabar sendo conduzido, teoricamente, pelos outros ali. Ou não, ou vai dar ter formado uma opinião que não é mais a adequada. Tá? Galera, espero que esteja ficando claro para vocês. A gente está fazendo essa gravação aqui. Se ficar alguma dúvida, não tem problema, escreve para a gente aqui, que a gente sempre, na medida do possível, vai tentar esclarecer. Eu mando as perguntas aqui direto para o Paulo vai ajudar a gente a esclarecer, para a gente realmente aumentar esse envolvimento nosso, né, com o conselho, né, como eu falei no início, a gente agir mais, né, e reclamar menos, entender esse papel nosso em relação à segurança do trabalho. Muito se reclama da falta de relevância ou da falta até de reconhecimento dos profissionais de segurança, né? Até aqui no Enest realmente foi comentado ali em relação a por que um engenheiro civil, de repente, é mais importante que o engenheiro de segurança? Porque a nossa profissão é relativamente nova. Comparado com o engenheiro civil, né? Então, até isso impacta, certo? Então, a gente precisa realmente reforçar esse compromisso, né? E eu queria, Paulo, que dentro disso você falasse um pouco mais como é que essa participação nossa, né, dentro da Câmara, né, isso pode impactar. Primeiro, por que a gente não tem se eu estiver errado, você me corrija, por que a gente não tem uma voz tão ativa dentro do CREA contra os engenheiros civis, de repente contra os mecânicos, ou se de repente tem uma impressão errada que eu particularmente tenho, e se esse é um caminho, se é o melhor caminho para a gente estar podendo ganhar mais representatividade dentro do Conselho e, consequentemente, a gente brigar por mais coisas a nosso favor. Ok, essa pergunta é muito interessante, Vitor, pelo seguinte: a engenharia de segurança do trabalho ela é uma das mais novas dentro do mundo da engenharia, né? E ela é recente e ela é a única modalidade que as atribuições profissionais advêm de uma especialização. Então, assim, inicialmente, as pessoas ficavam, puxa vida, mas eu fiz um curso de engenharia civil de 5 anos e ele vai lá, faz um curso de 2 anos e já adquire uma caneta valiosa como aquela. Só que ele esquece um detalhe. Por exemplo, eu, engenheiro civil, eu tive que estudar 5 anos para me formar em engenharia civil, e depois, como pós-graduação, mais 2, então eu tive que estudar 7. Por isso que a minha caneta até é justo que seja mais pesada do que os engenheiros civis. Mas é uma questão, assim, de o tempo naturalmente vai refazer esse sentimento. A gente percebe. Hoje, dentro do sistema, a engenharia de segurança do trabalho, lá em Santa Catarina, ela está entre a 4ª e 5ª modalidade que mais arrecada no sistema, que mais fiscaliza, que mais beneficia os profissionais. O nosso objetivo, das entidades de classe do CREA, é aquele profissional que está lá na ponta, exercendo a engenharia. É dele que nós estamos cuidando. Por isso que nós fiscalizamos para que a sociedade compre serviços de realmente quem está registrado, habilitado pelo sistema, que somos nós, os profissionais da engenharia. Então, a importância da engenharia de segurança do trabalho ela está no crescente. Nós cada vez mais vamos ter mais representatividade dentro de uma plenária, onde se julgam, em última instância, todos os processos, à medida em que nós, engenheiros de segurança do trabalho, fomos registrando lá
a nossa habilitação profissional como engenheiro de segurança do trabalho, né? Então, esse é o caminho. A outra pergunta, outra abordagem que você fez? Não, foi sobre a questão da como é que essa representatividade dentro do CREA ela pode dar mais voz para a gente aqui fora, né? Ela dá voz à medida em que nós ampliamos o nosso esforço de fiscalização. Então, a engenharia de segurança do trabalho, a partir do momento em que ela começa a ter uma câmara maior, uma câmara especializada maior, com mais membros, ela começa a realmente exigir da nossa fiscalização uma ação mais direta. Aproveitando esse gancho, hoje também no Enes, se comentou em uma dos painéis aqui a questão da... não vou falar, não era a palavra que eu gostaria de usar, mas não lembrei outra, da questão da prostituição do mercado, né? De serviços que são vendidos sem uma determinada qualidade, certo? E se a gente realmente tiver uma ampliação da fiscalização dos serviços, consequentemente, uma dessas reclamações de quem realmente faz um trabalho sério é a gente poder diminuir esse problema de você ter serviços ruins com preços completamente fora do mercado. Estou errado ou não? Não, você está correto. Assim, vocês que são engenheiros de segurança do trabalho vão entender o que eu vou dizer para vocês. Existem duas profissões que têm habilitação para assinar determinados documentos trabalhistas. Por exemplo, o laudo de insalubridade, o laudo de periculosidade, o LTCAT. Quem pode assinar, ser responsável por esse laudo, é o engenheiro de segurança do trabalho e é o médico do trabalho. Com todo respeito, o médico do trabalho gosta de examinar as pessoas. A finalidade dele é a saúde da pessoa. Ele não gosta de ir na empresa. Alguns até gostam. Eu conheço médicos que gostam. Mas eles não despendem tempo para entrar numa empresa, conversar com os trabalhadores, avaliar o que pode ser melhorado no ambiente físico. Ele não faz, ele não tem assim, ele não recebe capacitação para fazer isso. Ele não gosta muito de fazer isso. O que ele faz, então? Ele contrata um técnico de segurança, não investe na capacitação desse técnico de segurança e o coitadinho do técnico vai lá, faz o trabalho que ele consegue fazer. E quem assina é o médico. Então, isso daqui, para nós, é um problema de mercado. Repito, existem médicos de trabalho que realmente vão lá, fazem um laudo, ótimo, mas a grande maioria não faz. Ela simplesmente assina. Então, o que acontece? Quando um fiscal nosso do CREA vai numa empresa, ela pede para ver o responsável pelo LTCAT. O que acontece? Muitas vezes, as empresas de medicina do trabalho, elas assinam esse laudo. Muitas vezes, elas assinam esse laudo por um médico do trabalho que concluiu o curso, mas não se registrou junto ao Conselho Federal de Medicina como médico do trabalho, é o tal do RQE, Registro de Qualificação de Especialização. O médico que tem habilitação para assinar laudos ou para ser médico do trabalho de um SESMIT, não é um médico que simplesmente tem um diploma. Ele é um médico que ou faz uma residência de 2 anos como médico do trabalho, ou ele faz aquela prova do Conselho Federal e passa. Se ele faz isso, ele recebe o RQE. Se ele não tem o RQE, ele não é habilitado para assinar LTCAT. Nós temos pego muito disso lá em Santa Catarina. Empresas que são fiscalizadas, são multadas, a empresa vem, se defende e mostra lá o laudo assinado por um médico. A gente faz uma pesquisa e vê que esse médico não tem RQE. Pronto, aquele laudo é inválido para fins legais. Pouca gente sabe desse detalhe. Então, isso só ocorre porque nós temos uma fiscalização atenta e nós temos uma Câmara atenta nesses detalhes. Então, o que acontece? Multa-se a empresa. O empresário multado vai dizer, putz, mas eu paguei para não resolver, então dessa vez eu vou contratar um engenheiro. E aí, isso aumenta, amplia o mercado de atuação por uma questão de justiça, né? Não, com certeza. Renan, eu queria perguntar para vocês já viram algum médico do trabalho sair para campo para fazer uma dosimetria?
Mas a gente não está aqui para julgar nem para fazer essa análise, só para a gente dar uma descontraída aqui. Isso, uma brincadeira, né? Eu acho que cada um tem que estar no seu quadrado, né? Nossa intenção aqui também não é ficar avaliando o que é certo e o que é errado, né? Como eu falei, tem as câmeras para fazer isso. O que a gente precisa é aumentar a ampliação dessas câmeras especializadas dentro da área de segurança para a gente realmente balizar o mercado, melhorar a qualidade dos atendimentos, né? Dos próprios engenheiros de segurança também, né? A gente tem que tomar muito cuidado agora com o envio do social. A hora que as empresas começarem a ser notificadas de problemas de informação, né? De que mandou um um 2240, né, que não bate com o 2220, ou o 2240 que não bate, eu não lembro agora, tem um código lá que é de responsabilidade do RH lá de pagamento de aposentadoria especial, e o pessoal da segurança está só se ligando nos grupos de segurança, no 2240, no 2210, no 2220, mas as informações que o RH manda precisa bater com o que a gente está mandando. E tem muita gente que não está se ligando, mas isso é para outra história, né? Mas é só para reforçar a importância da gente investir nosso tempo, nossa energia em conhecer, sem querer ser repetitivo, tá, gente? Conhecer mais sobre o trabalho do CREA, conhecer mais sobre os trabalhos da Câmara Especializada, participar mais ativamente, né? Ah, mas pô, eu trabalho, não tenho tempo. Paulo, você trabalha, tem a sua vida profissional, né? Mas arruma um tempo para poder colaborar, para poder participar, assim como a gente está no evento aqui da Nest, aqui, grande parte da associação aqui, não sei, eu estou falando grande parte porque eu não sei realmente por dentro se alguém tem salário. Não. Então, ele está me ajudando, entendeu? Então, tudo que é feito, realmente é feito por vontade de contribuir com a segurança. Então, todo mundo aqui tem seus respectivos trabalhos, todo mundo tem suas obrigações, mas estão arrumando tempo, né, para fazer isso. E sobre um outro parênteses aqui antes de você falar, que é importante ressaltar também, a gente está falando da questão do CREA, né, porque o CREA só serve para arrancar dinheiro da gente e tal, mas a gente está no evento aqui, né, em Salvador, aprendendo, discutindo, bebendo diretamente da fonte, e uma de quem está ajudando e patrocinando esse evento aqui é quem? É o CREA Multa. O CREA é o Multa. É isso aí. Então, na verdade, muito do dinheiro que a gente paga de anuidade, de RT, né, acaba pelo que eu, sinceramente, por que eu estou falando isso, gente? Porque eu estou começando a enxergar isso agora. Né? Isso muito desse dinheiro acaba voltando para a gente em outros benefícios, e eu, sinceramente, também não enxergava isso. Eu não estou aqui, sinceramente, para vender nada do CREA ou só para defender mas eu estou compartilhando com vocês uma visão que eu tinha e que, desde que eu comecei a estar junto com as associações, né, eu estou começando a enxergar diferente. E esse bate-papo aqui com o Paulo é para ajudar você também a enxergar isso de forma diferente, tá? Vitor, deixa eu aproveitar, eu falei dos médicos, né? De repente algum médico depois vai ter acesso a esse vídeo, para não ficar bravo, eu preciso dizer o seguinte. Pessoal, é muito importante que nós, engenheiros do trabalho, saibamos trabalhar de forma integrada com médicos do trabalho. De que forma? É por isso que existe uma obrigatoriedade legal da empresa ter um PGR e ter um programa de controle médico. O PGR, o antigo PPRA, quem é bom nisso é o engenheiro, que vai analisa o ambiente de trabalho, o ambiente físico, o processo de fabricação, o processo de produção, os métodos do trabalho, identifica problemas e estabelece as medidas de controle e ajuda a empresa a implementá-las. Como é que nós vamos ter certeza de que isso funcionou para a manutenção da saúde do trabalhador? Aí vem o médico. O médico, com base naquilo que eu disse, médico, existe esse risco, esse risco, esse risco. Adotei essas medidas de controle, vê se deu certo. O que ele faz? Ele vai lá, faz toda uma bateria de exames médicos. Por exemplo, se eu tenho um problema de ruído para resolver, eu indico o meu documento, o meu programa vai indicar para ele que tem ruído, o médico que vai fazer uma rotina médica, um exame audiológico. Se fazendo esse monitoramento médico
indicar que o trabalhador está saudável é porque as medidas de segurança que nós, engenheiros, estabelecemos deu certo. Então, um é prova real do outro. O médico do trabalho se apropria de todas aquelas informações detalhadas que nós vamos buscar no ambiente de trabalho. Em contrapartida, ele faz a rotina médica e nos diz, olha, esse cara tá bom. Por quê? Porque aquela solução que você adotou deu certo. Então, o nosso trabalho de engenharia e de medicina é muito importante em conjunto. Quando eu digo que o médico não gosta de, é porque ele não tem tempo, ele tem muito trabalhador para avaliar. E o médico bom é aquele que examina a pessoa, que conversa com a pessoa, que fala sobre os antecedentes dela. Não é uma consulta, com todo respeito, de 2, 3, 5 minutos, que vai ser um bom exame ocupacional. Então, o médico bom mesmo, aquele que faz uma anamnese boa, ele não tem tempo para ir no ambiente de trabalho procurar analisar processo de produção. É por isso que o trabalho do engenheiro com o médico tem que ser um trabalho integrado. Então, com isso, eu gostaria de deixar claro que não temos absolutamente nada contra o laudo, o médico assinar laudo, mas é que o negócio dele é as pessoas, ele gosta de examinar as pessoas. Ele estudou pra caramba para isso. Eu tenho um filho médico, eu sei quanto que esse povo tem que estudar. Então, cada um no seu quadrado. Okay? Então, é mais ou menos o reparo que eu gostaria de fazer, aquela afirmação anterior que pode ter dado margem a uma interpretação diferente. Não, a intenção aqui é realmente deixar claro, né? A gente não está em nenhum momento colocando em xeque a capacidade do médico, pelo contrário, como o Paulo já falou, é um trabalho em conjunto, a gente não consegue trabalhar sem o médico no trabalho, e eu acho que vice-versa, né? Então, exatamente, a gente precisa realmente reforçar esses laços, né? Mas pode ter um ou outro médico que, assim, a gente também está falando pela nossa experiência, né? Pode ter um médico que o cara ficou muito bom em fazer esse tipo de trabalho, mas estou falando, quando a gente vai fazer um trabalho de análise, a gente não conversa com todos os trabalhadores. Tem 1000, eu não vou conversar com os 1000 para fazer, não, eu vou conversar com a grande maioria, vou conversar com a linha de produção, vou pegar os trabalhadores mais novos, os mais antigos, ali pegar uma amostragem. Como o Paulo falou, o médico não, o médico, para fazer um bom trabalho, ele precisa conversar com consequentemente. Exatamente, o tempo dele, a disponibilidade dele e cada um tem que se dedicar a uma coisa. Exatamente. Beleza? Seguindo, tá? A gente já está encaminhando aí para como a gente está fazendo isso gravado, não vai rolar uma hora de perguntas, né? Mas reforçando aqui, a gente está à disposição, tem alguma dúvida, quer saber mais informações, pode colocar aqui que a gente vai passar um videozinho no final, como você escolher a tua área de segurança do trabalho dentro do CREA, a gente aumentar essa representatividade, né? Fica a dica também aí para você procurar as associações regionais nos seus respectivos estados, né? Para ver como é que você pode participar, como é que você pode atuar, né? E que normalmente o pessoal que está envolvido nas associações, a grande maioria tem participação também nas câmaras do CREA, né? Porque é uma questão de disponibilidade a ajudar o processo, né? Então, o cara vai estar participando na Câmara, vai estar dentro de uma associação e, consequentemente, nessas discussões, a gente acaba encontrando formas de cada vez mais fortalecer a engenharia de segurança. Mas, Paulo, a gente falou do papel da Câmara, do papel dessa questão da representatividade. Eu queria que, dentro da sua experiência, você citasse algum problema ou alguma demanda que você viu nos últimos anos aí que a Câmara intercedeu e foi bom para a segurança do trabalho, né? Porque todo mundo está ouvindo aqui. Todo mundo aqui está ouvindo uma história, não, que a Câmara pode, mas efetivamente, né? O que você já viu? Conta um caso aí, graças à Câmara, ou graças ao CREA, a gente conseguiu isso aqui para a área de segurança do trabalho. Ótima pergunta. Isso daqui tem... sabe aquele Paulo reclamão? Por que ele reclamava? Ele reclamava porque ele achava que pagava muito caro por uma RT. Porque às vezes eu fazia um laudo pericial, recebia lá R$1.000 e tinha que recolher o equivalente a R$90 de RT. Eu achava isso injusto.
Por quê? Porque se eu faço aí 10 laudos no mês, eu ia cobrar R$ 90 em cima de 500 mil reais. Proporcionalmente é muito caro. Eu sempre fui crítico disso. Bom, quando eu me aproximei da minha associação, reclamei e eles me mandaram ser conselheiro, aí eu fui conhecer como é que funciona o sistema, aí eu percebi que a Câmara poderia realmente ser a solução. E foi. Hoje, nós temos que todo o trabalho de engenharia ele tem que recolher uma RT. Por que isso? É um registro de direito autoral. Aquele laudo que você fez, ele não pode ser reproduzido, copiado por ninguém, porque é autoria tua. Isso é registro de direito autoral. A RT tem força de registro autoral. Todo serviço de engenharia, um laudo de insalubridade, um laudo de periculosidade, um LTCAT, um PGR, uma perícia trabalhista, tem que ter o recolhimento de uma RT, porque você garante, você mostra para a sociedade que aquele trabalho foi feito por uma pessoa habilitada, é isso que a lei estabelece, a benefício da sociedade. Então, você prova que foi feito por um profissional habilitado e você garante o direito autoral daquele texto para você. Então, todos esses serviços têm que ter recolhimento do RT. A minha briga era que era muito cara, agora não mais, porque nós temos duas tabelas de recolhimento do RT, a tabela A e a tabela B. A tabela B se aplica a serviços de rotina. Por exemplo, faz parte da rotina de um engenheiro de segurança do trabalho fazer perícia, dar palestra de engenharia de segurança do trabalho, dar palestra sobre ruído, fazer laudo de avaliação ambiental, fazer PGR, emitir laudos. Todos esses serviços fazem parte da rotina do engenheiro. E, normalmente, são serviços de pequeno porte, porque quem mais consome esse tipo de serviço são empresas que não têm o seu engenheiro, o seu médico de trabalho. Elas compram de terceiros. Então, hoje, nós temos a possibilidade de, por exemplo, para aquela perícia trabalhista que eu recebo R$ 1.000, R$ 2.000 e recolhia 90, hoje eu vou recolher, vai me custar R$ 3,50 cada uma. Então, assim, essa redução de custos que está estabelecida em lei, o CONFIA estabeleceu uma resolução aprovando essa redução de custo. Essa redução de custo, ela é possível e cada CREA tem que inserir essa codificação dentro do seu sistema. É isso que nós pretendemos fazer agora em todo o Brasil. Já está funcionando em Santa Catarina, está funcionando no Paraná, está funcionando em Goiás, mas nem em todos os estados. Nós queremos universalizar isso. Isso daqui foi uma das conquistas que a gente conseguiu por ter uma Câmara, por fazer parte de uma Câmara, por ter representatividade dentro de uma Câmara. Então, existem fatos assim que às vezes a gente nem sabe, mas que existem coisas boas acontecendo em função do trabalho que é feito dentro das câmaras, dentro do CREA, beneficiando quem? O profissional, aquele profissional que está na ponta exercendo a engenharia. Maravilha. E para você que não sabia que pode pagar menos para RT... RT múltipla. RT múltipla, tabela B, né? Se o seu CREA ainda não adota como Santa Catarina, como Paraná, entra lá na ouvidoria ou fala com o conselheiro para poder tentar resolver, né? Então, a gente já mostrou primeiro o que é, a importância, para que serve, né? Fazendo aí um resumo para quem chegar no meio do caminho, que a galera hoje em dia quer assistir o vídeo no 2.0, arrasta para frente, arrasta para trás, né? E essa questão da RT múltipla foi uma vitória, né, que foi feita através da Câmara Especializada, e a gente tem muita coisa aí para conquistar. Eu tive rapidamente aqui, eu tive uma situação que eu trabalho numa empresa de consultoria, e o CREA multou, a gente fazia serviço para obra, ele reclamou que a gente não tinha placa, aquela placa da obra ali, só que a gente ficava 3, 4 dias fazendo serviço, lá de um laudo específico, era um trabalho pontual, mas ele falava que na obra a gente tinha que colocar aquela plaquinha
lá do lado de fora, né? E às vezes para um serviço pequeno, aquilo falou então, ou seja, além do custo da RT, a gente tinha o custo da placa, sei lá, que era mais 150, 200 reais. E aí os custos vão... Entendeu? E a gente entendia que, pô, mas tudo bem, aquela empresa que vai ficar 6, 7 meses lá dentro, a gente até entende, né? Pô, mas realmente será que precisa? E eu lembro que foi submetido ao CREA e eles deram negativo. A minha pergunta é, será que um engenheiro de segurança participou dessa análise? Aí é que tá. Dessa questão. Talvez será que foi por uma câmara especializada ou por ser questão de placa de obra e tal, não foi visto direto pelo pessoal da Civil? Não sei, até porque naquela época eu não tinha nem conhecimento em relação à câmara especializada, que a gente poderia não verificar. Qual foi a câmara que verificou esse nosso processo aqui? Né? Então, eu acho que vale a pena a gente, qualquer situação, né, recorrer ao CREA, né, para a gente entender como é que funciona, para a gente não ficar, sem querer ser repetitivo também, reclamando sem poder atuar. Beleza? Paulo, mais alguma consideração para a gente... Agora, falamos, agora podemos passar uma lição de casa para todo mundo? Pessoal, não deixe para depois. Agora, terminando esse vídeo, entra agora dentro do sistema e insira lá a tua preferência, a tua opção pela modalidade de engenharia de segurança do trabalho. É simples, 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, vocês fazem isso. E fazendo isso, vocês vão ampliar ou possibilitar. Nós temos ainda estados brasileiros que nós não temos Câmara Pura de Engenharia de Segurança do Trabalho. Aí, essas questões de engenharia de segurança são avaliadas por uma outra modalidade, que não tem a mesma percepção. Então, lição de casa, pessoal. Saiam daqui e imediatamente façam essa opção pela engenharia de segurança do trabalho, para vocês garantirem que na renovação do terço amplie-se o número de profissionais da engenharia de segurança do trabalho dentro do teu CREA. Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela aula aí do sistema, de todo o processo. Galera, eu espero que tenha ficado claro a importância da nossa participação mais ativa dentro das associações, dentro do CREA, né? Eu tenho um vídeo aqui, eu vou botar o link aqui, que a gente gravou com o pessoal da Mútua lá do Paraná, explicando o que é, como funciona, né? Eu descobri até que eu podia trocar de carro com a ajuda da Mútua. Comprar equipamento de avaliação ambiental usando a parceria e a ajuda da Mútua, entre outros benefícios. Eu vou botar o link aqui embaixo também. E em seguida eu vou colocar o passo a passo aí de como fazer essa escolha da modalidade aí de engenheiro de segurança, para a gente realmente junto, a gente fortalecer a engenharia de segurança do trabalho. E a gente conta com cada um de vocês, como o Paulo falou aí, ó, dever de casa não deixe para amanhã, o que você pode fazer agora. Isso aí. Beleza? Isso aí, pessoal. Paulo, um abraço. Obrigado. Um abraço a todo mundo. Fui. Tchau, tchau.